Deus é maravilhoso. Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo Mateus 24. Mateus 24. E eu dei o título, para essa mensagem de hoje. Você, num primeiro momento, talvez você não entenda, mas o clima mundial e nós. Depois, talvez, a gente mude alguma coisa, mas, a princípio, é esse o título que eu dei, o clima no mundo, o clima mundial, e nós, os cristãos, Mateus 24, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar no versículo 6. Diz assim, presta atenção, hein? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Olha para mim. Não tenham medo. Tá? Amém. Vocês ouvirão falar. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9, vamos até o 13. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ainda não está acontecendo isso, mas no Oriente Médio cristãos são mortos. Não só no Oriente Médio, mas no Extremo Oriente também, na China, na Rússia, muitos foram mortos. Hoje, talvez tenha diminuído, mas era muito sério isso aqui. Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Olha para mim. Você não pode ficar escandalizado. A mensagem de Deus é para que a gente não fique escandalizado. Se eu vier aqui só falar coisas boas aqui, vai ser muito bom. Você vai sair assim, nas nuvens. Só que você vai ser suscetível a ficar escandalizado. Você vai ficar fragilizado e pode ficar escandalizado. Por isso, nós temos que ler a palavra e estar preparados para não ficar escandalizados, tá? E os escandalizados aqui não é com coisas obscenas, não. Esses escandalizados é atônito, é vacilante. Esse escandalizado é paralisado, tá? Então, vamos continuar. Ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Por que vai trair? Medo. Quantas pessoas denunciam, ou denunciaram, se você que gosta de história, durante o nazismo na Alemanha, muitas pessoas denunciaram seus vizinhos que conheciam há anos. Por outro lado, muitas que não eram judias, por exemplo, protegeram famílias judias, se arriscaram por eles. Mas muitos que se escandalizaram, que ficaram com medo, entregaram vizinhos. Ele é judeu. Os nazistas não sabiam onde estavam todos os judeus, não. Eles eram entregues. A população entregava, os judeus. Então, não estou dizendo todos os casos, mas em muitos casos, tá? Então, trairão e odiarão uns aos outros. Foi por causa disso, por exemplo. É por causa da fulana de tal, nesse cargo, que agora nas Olimpíadas vai ter o perigo, porque ela deu visto para todo estrangeiro. Você sabe dessa história, não sabe? Quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão. Não. Poucos. Durante as Olimpíadas não haveria visto de entrada. E muita gente diz que isso é um perigo. Isso foi uma lei, não sei se foi lei, decreto, sei lá. Mas foi feito no governo anterior, Então, é por causa disso. Muitos odiarão, vão acusar. Gente, o mal está aí. Se não fosse assim, o terrorista entraria de qualquer maneira, se ele quisesse. Então, odiarão uns aos outros. Não é para a gente fazer isso. Não é o nosso papel se escandalizar, ter medo e odiar. Amém? 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 Amém. Aí diz aqui, versículo 11. Desculpa. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento, isso aqui, falsos profetas, você entenda, Aqueles que falam que estão falando em nome de Deus e não estão divulgando coisas erradas, Aí, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar
até o fim será salvo. Diante do que está acontecendo, muita gente vai questionar: cadê Deus? Por que Deus não interviu? E as pessoas à nossa volta vão dizer isso para a gente. Como é que você acredita em Deus? Viu o que aconteceu na França? Não sei, sabe? O amor de muitos por Deus esfriará. O amor de muitos pelos irmãos esfriará. Então, nós temos que estar prevenidos. Tá? E eu queria ler mais um texto ainda, antes de nós orarmos. Romanos, capítulo 8. 8:18. Só esse. Diz assim, considero, Paulo falando, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós será revelada. Eu vou ler de novo, Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou dizer uma coisa para você. Só quem tem este sentimento passa pelas aflições sem perder a sua salvação. Aquele perseverar que estava escrito lá, nós lemos no início. Só quem tem o sentimento de que não importa o que acontecer conosco e no nosso meio, e na nossa rua e na nossa casa, só quem tem esse sentimento consegue resistir até o fim. E nós temos de estar preparados. Eu vou ler de novo esse versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, é tão grande, tão bom o que vai ser recebido depois, é tão bom e tão grande, que você vai resistir pensando nisso. Não importa se eu perder 2 pernas, não importa. O pastor Vanderlei, ele foi fazer a bariátrica e morreu. Não importa isso. A sua fé não tem que ser abalada. Meu Deus, mas era só um procedimento simples, não é tão simples. Mas não importa. Mas ele seguia Deus, falava de Deus, como é que pode ele ter morrido? Gente, não importa. Vocês entenderam? O que vem depois faz com que essas coisas sejam menores. Não pode só abalar a minha família, de jeito nenhum, nem a vocês, que são minha família na fé. É bobagem. O que nos está reservado é muito bom. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pelo que Tu vais fazer nesta manhã, Senhor, retirando de nós, Senhor, medo, Senhor, retirando de nós qualquer sentimento, Pai, ligado à injustiça, Senhor, que vem a fazer com que o nosso coração fique endurecido, que nos faça, Senhor, acusar um ou outro, Pai, apesar de que realmente estão acontecendo coisas ruins, Senhor, no Brasil, Pai. O nosso coração tem que ficar leve, Pai, pronto a perdoar, Senhor. Pai amado, se um desses que estão fazendo essas barbaridades, Senhor, pedir perdão a Ti, Senhor, se realmente, Pai, se arrepender, Pai, que nós não sejamos seus algozes, Senhor, que nós não sejamos seus juízes, Pai, que nós possamos, em pureza d'alma, Senhor, que nós possamos, Pai, perdoar e entender, Pai, e partir para avante, Senhor. Que seja assim, Senhor, na nossa esfera, Senhor, mais particular, na nossa esfera, Senhor, de casa, Senhor, nossos familiares, seja, Senhor, na nossa comunhão na igreja, seja, Pai, no nosso dia a dia, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a nossa visão seja certa. E aí eu pergunto para você, o que você tem sentido nesses dias atuais? Vendo essas coisas que estão acontecendo, o que tem dentro de você? Eu digo para você, Paulo define várias vezes aquilo que tem que ser a base da nossa fé. Fé e amor. Fé e amor. E uma vez ele fala
Fé, amor e esperança. E numa pregação, uma mensagem muito antiga, eu cheguei a falar o seguinte: as duas colunas são fé e amor. E o que fica, né, o cimento dessa coluna é a esperança. Se não tiver esperança, rui, né, a sua vida e rui a igreja, ela vai ao chão. Então, nós precisamos ter fé, amor e esperança. A esperança, não pegue a esperança e traga para as coisas de hoje, mas tenha esperança no futuro. É assim que a gente deve ter. Então, o nosso sentimento, apesar de tudo que estiver acontecendo, é de esperança, tem de ser de esperança. Você tem que ser, né, apesar de nós não sermos imbatíveis ou não sermos imortais, é como se você pensasse assim: eu vou passar por essa vida, mas eu sou imortal porque tenho a vida eterna. Não porque esse corpo não pode morrer, mas porque eu tenho a vida eterna. Então, quando você recicla a sua cabeça, porque eu digo para você, muita gente ensina você ter coisas boas aqui. Implicitamente, essa pessoa está ensinando você a dar valores das coisas da vida. Implicitamente, essa pessoa está fazendo de você uma pessoa frágil. Você não pode ser uma pessoa frágil. Você precisa se fortificar, porque os dias são ruins, diz a palavra, né? E diz, inclusive, que cada dia o seu próprio mal. Então, você vai vencendo batalha a batalha, e a esperança não é nas coisas de hoje. Eu não espero que o governo vá fazer isso ou aquilo. Sabe o que eu espero? Olha a diferença. Eu espero que o Brasil melhore, mas não porque eu espero que o governo faça isso ou aquilo. Eu espero que o plano de Deus se realize, seja ele qual for. Por que eu estou falando isso? Porque por mais de uma vez, o plano de Deus, por incrível que possa parecer, era melhor para o povo judeu ser exilado. Pego da sua terra e levado para outra. Olha só. Então eu não espero que haja um presidente ou próximo presidente, seja lá qual o presidente que eu vou votar e você, né? Eu não vou fazer propaganda do meu, não espere isso de mim, né? Mas, sabe, eu espero que Deus realize o seu plano para o Brasil, ponto. Então, a nossa esperança tem que estar em Deus, sempre. Se você sair daqui com essa convicção, você vai sair forte. Se você sair daqui com essa convicção, você vai sair, minha doença não foi curada. Não importa. Minha convicção é que Deus está realizando os planos dele na minha vida, ponto. É assim que a gente tem que viver. É assim que a gente se fortifica. É assim que a gente vê um monte de notícias na televisão, né? Quem sabe que o FBI já disse que vai ter atentado durante a Olimpíada? Pouca gente, puxa vida. Pois saiba, eu não queria ter dado essa notícia para você. Mas, sabe, essas coisas, acabei abalando você, eu espero que não. Mas, sabe, essas coisas não podem me abalar. Eu moro do lado. Eu moro pertinho. Se a bomba for um pouquinho mais potente, me pega. Então, isso não pode me abalar. Não pode me abalar. Não deve abalar você. Sabe, a globalização, né? A globalização da cultura, principalmente, provocou uma série de reações, né? Por não respeitar algumas coisas, né? E eu não estou falando em religião, porque religião a gente tem que espalhar o cristianismo, mas eu estou falando em diferenças mesmo, né? E aí, essas diferenças, né? Tentando levar um modelo ocidental para o mundo inteiro. Você sabia que... eu vou ter que falar o país, não tem como não falar, né? Mas você sabe que o meio americano de vida, né? E exportar esse meio americano de vida, né? Eu acho que eu falo pior inglês do que o Timóteo, ainda, o pastor Timóteo. Então, way of life, né? Então, o meio de vida, a forma de viver, essa exportação
desse meio de vida que o Brasil absorveu completamente. Completamente. Hoje nós somos americanizados, você nem percebe, né? Mas nós absorvemos isso completamente. E é isso que é uma das rejeições, né, dos países árabes, etc. e tal. Mas isso não foi ideia dos americanos. Se você estuda história, se você gosta de história, você sabe que isso foi ideia. O primeiro que teve essas ideias, né, foram os gregos. Os gregos exportavam a cultura deles. As cidades foram várias, espalhadas pelo mundo inteiro, e depois os romanos fizeram algo similar, né? Os romanos vieram depois dos gregos. Então, os gregos espalhavam, né, o que a gente chama de polis. A gente conhece Petrópolis, né? Mas calma, não é uma helenizada, não. Mas as polis existiam sempre os mesmos, vamos dizer assim, os prédios básicos, né? Ou as instituições básicas. Toda a cidade tinha que ter uma prefeitura, um estádio de biga, né? E um templo, agora eu esqueci os outros, uma biblioteca. Então, eles espalharam um modelo. Tá? Depois, se você for no interior, por exemplo, na França, você vai perceber que existem vários pequenos coliseus. Aí o romano imitou. O coliseu não era grego, né? O anfiteatro, lembrei. O anfiteatro era grego. As cidades tinham um anfiteatro, né? Então, anfiteatro ao céu, né? Céu aberto, obrigado. A céu aberto. Mas depois o coliseu, o romano botou como uma marca dele. Então, você vê em várias cidades do interior da França, por exemplo, eles se conservaram. Você vai ver vários pequenos coliseus, né? Uns estão em perfeito estado, né? Então, sabe, exportar cultura não é invenção do americano, é uma forma de dominação do mundo. Então, quando isso vai para um país que não quer ser culturalmente dominado, dá problema. Quando entra religião ainda no meio, piora a situação. Então, nós vemos o resultado, né, de um plano de poder. Já ouviu um plano de poder aqui no Brasil? Você já deve ter ouvido falar, mas existe um plano de poder americano, né? Então, assim como os gregos helenizaram, né, o mundo conhecido da época, os americanos estão fazendo isso desde o término da Segunda Guerra Mundial. A partir dali, inclusive, o Japão foi recuperado, né? E hoje, se você olhar os japoneses, até o olho eles estão mudando para ser ocidental. Quem sabia disso? Gente, vocês veem pouco televisão. O olhinho era assim, né? Eles estão fazendo a operação para o olho ficar ocidental. Só para você saber. Isso é dominação. Eles não precisam disso. Não melhora em nada a visão deles. Mas eles estão fazendo. Então, sabe, nós temos que entender o que está acontecendo é um jogo de poder. E num jogo de poder, o forte vai lá e impõe as suas regras ao fraco, e muitas vezes o fraco reage. É isso que está acontecendo, né? Ou seja, antes, por que o grande susto com as torres gêmeas, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o grande susto é porque os americanos estavam preparados na costa dele, em satélites, para destruir qualquer coisa que viesse de fora. Eles não estavam preparados para um avião sair de dentro deles, lá do aeroporto, e bater. Ou seja, a falta de controle hoje é total. Entre os americanos, eles têm medo. Sabe, o medo só tem um efeito: tirar a esperança que tira a fé. Então, nós não podemos embarcar nessa. Nós não temos nem que ficar do lado do grande opressor, né? E nem ficar com medo. O que nós temos que é confiar em Deus. Ponto. Amém. Confia em Deus. O que vai acontecer? Não importa. Mas a sua casa está ali a 300 metros, né? Nós temos o diácono Renato trabalhando lá. Ele está pertinho ali. Não importa. Não importa.
E nem você fique com medo de coisa alguma. Você está com Deus. Eu não estou falando para você ser insano, né? Eu estou vendo uma passeata lá, tem gente brigando, eu sou invencível, eu vou passar pelo meio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, é para você ter diligência, né? Ser diligente, mas não ter medo. Eu tenho que ir, alguém me convidou para pregar, qual é a favela comunidade mais tumultuada que tem no Rio de Janeiro? Fala uma. Hein? Chapadão. Chapadão é perto de qual? Tem outra, né? Pavuna? Chapadão, do lado do pastor Timóteo. Ele tem mais, tem a Pedreira, que eu sei que é braba, né? Chapadão, Pedreiro, o pastor Timóteo está lá no meio, gente. Aí me chamam para pregar no Chapadão. Aí opa, Chapadão? Mas não é aquela que disseram lá no culto de manhã? Gente, eu vou. Se Deus quiser que eu não vá, Ele vai fazer que nem fez com Paulo. Ele vai me impedir. Paulo foi impedido. Mas o medo não pode me dominar. O medo não pode dominar você. E eu estou falando sobre algo específico, né? Mas seja qual for o problema hoje, vai ver que você não está nem aí para a Olimpíada, está achando que nada vai acontecer, tal, tudo bem. Mas aí você tem um medo financeiro, um medo de doença, um medo da morte. Nenhum medo pode te dominar, nenhum. Amém? Amém. Nós temos algo muito melhor, sem comparação com qualquer coisa que possa acontecer nessa vida. Amém? Então, como eu estava falando, a toda imposição há uma rejeição, há uma reação, né? E algumas nem fazem sentido, né? O que tem a ver as pessoas que morreram na Alemanha, no shopping, né? Com o que estão fazendo no Oriente Médio? Não faz sentido. Se você for ver, não faz sentido. Mas é essa a reação que acontece, né? Sabe, o que acontece é que, ao ter esse tipo de comportamento em relação a outras culturas, o mundo todo, pela globalização, se tornou inseguro. E aí você pensa assim, puxa, agora vão trazer insegurança para dentro do Brasil com uma Olimpíada? E, gente, não importa nada disso, nada. O Brasil estava longe disso, não é verdade? O Brasil estava longe, agora ele está perto. O que acontecia sempre nos Estados Unidos, né, no Oriente Médio e na Europa, agora trouxeram para o nosso quintal, como se diz. Então, sabe, para piorar, nos últimos dias, só para aumentar o medo de algumas pessoas, né, nos últimos dias aconteceram, só o que eu me lembro aqui, tá? 2 atentados na França, 2 na Turquia e 2 na Alemanha. E as Olimpíadas estão chegando. Aí o pessoal, opa, espera aí. Gente, é isso que Satanás quer. Você não é invencível, né? Você tem um corpo mortal, mas você é eterno. Você entendeu a diferença? Você não é invencível, você não é imortal, esse corpo vai morrer, né? Se alguém fizer alguma coisa, esse corpo morre. Mas você é eterno com Deus. E é isso que tem que valer. E aí eu pergunto de novo, qual é o seu sentimento? Como você está sentindo essas coisas? Você não pode ficar prostrado. Você pode evitar essas coisas terríveis que estão acontecendo pelo mundo? Não. Pode evitar que aconteça aqui? Não, nós não podemos. Deus pode, se Ele quiser. Então, ore a Deus. Jogue, né, a sua petição ao Senhor. Lance sobre Ele toda a sua... Eu ouvi baixinho as 3 pessoas. Leve a Deus toda a sua ansiedade. Ponto. Amém? É isso que você tem que fazer. Salmo 18. Abra comigo. Salmo 18, começando no versículo 24. Eu vou ler até o 36, tá? Então vai me acompanhando aí. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos.
Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. 27. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 33. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Versículo 36 e último. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Amém. Esse é o nosso Deus. É um Deus que se importa, que nos dá força, que olha para o caminho que a gente está andando, que retifica, outro versículo diz, que ele torna retos os nossos caminhos. É isso que nós temos que crer. E quem é o nosso Deus? Não é o medo, o nosso Deus não é o Estado Islâmico, o nosso Deus não é outra coisa. O nosso Deus é o nosso grande Deus que está nos céus, o nosso Pai, né? Como a Bíblia diz, e a Bíblia que diz isso, Pai das luzes. Então, nós temos que entender quem é o nosso Deus. E esse Deus vai nos tirar, vai ajeitar e vai fazer a sua vontade. E nós não temos que temer nada. Não há nada que a gente possa fazer para evitar, impedir um atentado. Ou, não precisa ser um atentado, um assalto, gente. A gente está falando em atentado, mas uma pessoa fez uma reportagem, né, comparando. Nós já estamos há muito tempo com os terroristas, né? Nós estamos no meio deles. Bobagem. Então, a gente sofre, né, atentados todos os dias no Rio de Janeiro. Né? Você tem que entender, né? Você não tem que ser preso, aprisionado pelo medo. Né? Por exemplo, quem é que poderia saber que dentro de um shopping na Alemanha ia acontecer aquilo? Você não consegue saber, você não consegue evitar. Como é que você ia saber que estava numa rua de Nice, né, ao sul da França, e de repente um caminhão ia matar 84, 86 pessoas? Não tem como saber essas coisas. Né? Como é que você ia ficar preocupado, por exemplo, eu vou para o aeroporto, no da Turquia aconteceu isso, eu não vou mais em aeroporto. Tem como? Vai na graça, vai na confiança. Deus, me ajuda aí, tira os terroristas, né? E vai em frente. É assim que a gente tem que agir. Né? Como é que você podia imaginar que numa maratona, não sei se foi em Nova York, mas foi em Nova York aquele atentado, não lembro mais. Não, uma outra cidade. Washington? Boston. Maratona de Boston, muito famosa, aliás, ia haver um atentado lá. Sabe, não dá para prever. Não dá para prever. A Olimpíada do Rio pode passar sem problema nenhum ou não. A gente não pode saber. Não dá para saber. O que não pode é o medo nos dominar. Amém? Amém? Eu não senti convicção e nem todos falando. O que não pode é o medo nos dominar. Amém? Não deixe, não permita. Não pode. Porque você não vai ter como fazer nada. Só confiar em Deus. Sabe, nessa hora terrível que tem medo e insegurança, nós temos agora de ser o contrário.
luz para o mundo. Porque através do medo, Satanás aprisiona vidas. Então, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que são os mais variados efeitos. Nós temos que ser luz. Nós temos que mostrar o contrário. Nós precisamos mostrar o contrário. Nós precisamos pedir a Deus para que, através de nós, essas pessoas se libertem. É isso que nós temos que fazer. Então, você não só não pode ter medo, mas ainda tem que ajudar os outros. Estou pedindo demais? Não. É a nossa função. Parece escola primária, né? Estou pedindo demais? Não. É o que nós temos que fazer. É o que nós temos que fazer. Nós não só temos que ficar em pé, mas botar as outras pessoas em pé. Sabe, muitas vezes já aconteceu na humanidade coisas terríveis, ruins, né? Guerras púnicas, guerras napoleônicas, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? As invasões turcas, as invasões árabes. Imagina quem vivia lá naquela época, gente. Terrível! Para eles era o fim do mundo chegou. Nós já passamos mais de 500 anos de tudo isso que eu falei. Não, 500 anos da Segunda Guerra Mundial, não, nem da Primeira. Mas, sabe, a maioria dessas coisas já aconteceu há mais de 500 anos. E nós estamos aqui, sabe? A novidade hoje, para nós brasileiros, é que está próximo. É nosso vizinho. A gente só ouvia falar, né? Agora nós estamos, né, com a coisa acontecendo aqui perto. Nós não podemos perder a confiança por causa disso. O Deus é o mesmo. Amém. Você não entendeu? O Deus é o mesmo. Amém. Deus é o mesmo. Ele não deixou de ser Deus, né? Porque as coisas estão ruins, nós cantamos uma música assim, né? Sabe, nós precisamos entender. E aí eu vou ler os versículos 25 do 18, Salmo 18, 25 a 27, diz assim, ó. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Só não ser, pode atirar. Aí é orgulho, né? Mas ao ser humilde, Deus age por você. Eu estou com medo, pastor. Vamos orar. Vamos orar. E não precisa ser medo de atentado, não. Qualquer medo, a gente tem que orar. Porque essa não tem que ser a nossa atitude. Isso demonstra um valor errado. O medo, desculpa você que tem medo, mas mostra que os seus valores estão errados. O nosso valor tem que ser, a nossa esperança tem que ser na vida eterna, a valorização tem que ser na vida eterna, como nós lemos aqui, né? Então, nós não podemos entrar nessa. Nessa manhã, a mensagem é que você deixe Deus acender a sua candeia. Deixa Deus novamente fazer você iluminar. Porque nós lemos isso, Jesus falando, né? Antes disso, eu espero que você tenha mantido aberto, no Salmo 18 ainda, de 28 a 30, diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz os meus medos. Está escrito trevas, as trevas são várias. Medos, doença. Então, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. 29. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Olha o que ele está falando aqui. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. A gente gosta de cantar uma... Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Amém. Você se refugia no Senhor? Então você está protegido. É isso que você tem que entender, né? E aí, como eu disse, Jesus disse primeiro, se você pegar os evangelhos, você vai perceber isso. Eu sou a luz do mundo. Algum tempo depois,
eles recebendo o Espírito Santo, sendo discípulos, né? Aqueles homens, Jesus fala para eles: sois a luz do mundo. Nós estamos nessa, tá? Amém. Nós somos a luz do mundo. Então, como o Salmo disse, deixa Deus acender a sua candeia. Tira as coisas que hoje, né, estão fazendo com que você fique para baixo, com medo. Você não tem motivo para isso. Porque o teu Deus é maior, a tua esperança é grande e a eternidade está à nossa espera. Amém. Se você crê com Jesus Cristo sendo seu Senhor e Salvador, a eternidade é a nosso fão, o meu carro que foi estourado pelos bandidos, a minha casa que pegou fogo. Isso não é o fim. O fim está lá. Amém? Amém? Então, tenha coragem. Não é a primeira vez que algo assim acontece. Não será a última, né? E aí eu vou dizer para você o que Deus manda, né, para Moisés e depois para Josué: ser forte e corajoso, não tema, não desanime. Amém? Amém? Você pode repetir comigo: ser forte e corajoso. Não temas, não desanimes. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, venha sobre a nossa vida, ó Pai, e nos tira, Senhor, desse lugar comum, Senhor. Nos tira do sentimento dos homens que não têm a Ti, Senhor. Que é o medo do que vai acontecer, Senhor. O medo do futuro, o medo do presente, Senhor. O medo da mudança, Pai. Nos retira, Senhor, desse lugar comum, Pai. Nós somos filhos do reino, Senhor. Nós somos aqueles que têm a esperança em Ti, na Tua palavra, que é genuína, que não falha, que nos promete, Pai, que o que vem depois é muito melhor do que está aqui. Não tem comparação, Pai. Então, ajuda cada um aqui a ter essa noção, Pai. Que não sejam, Senhor, alienados, ó Pai. Que não pensem que não pode acontecer uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo, Pai, que não haja temor, em nome de Jesus, Pai.